Olá, senhores. Conforme combinado, ainda no tema filiação, que vai demandar aí pelo menos um conjunto de mais 2 ou 3 aulas para abordarmos todos os seus aspectos, eu falei que faria uma pausa para trabalharmos um assunto muito importante, que é a Lei de Planejamento Familiar. Então, quando a gente fala em filiação, já observamos no podcast anterior que não pode haver qualquer distinção da filiação quanto à sua origem. Então, as distinções com relação à filiação estão absolutamente proibidas, vedadas por determinação constitucional. O artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, determina que os irmãos são iguais, não importando a origem da filiação, sendo vedado qualquer ato discriminatório com relação a isso. Independentemente dessa questão, nós examinamos em termos técnicos quais são as vertentes que davam origens distintas à filiação, apenas por uma compreensão sistemática do tema e de um melhor trabalho com as questões subsequentes, inclusive com as ações que serão aí objeto das próximas aulas. E aí eu parei falando um pouco de planejamento familiar. Planejamento familiar é uma lei de 1996, então nós temos aí a lei já aberta, que é para não dar rolo, a lei 9.263 de 1996, que trata do planejamento familiar. Nós tivemos artigos que são considerados hoje ofensivos aos direitos humanos ou à liberdade, e que nós vamos poder discutir um pouquinho trabalhando esse tema. Pois bem, qual é o escopo da Lei de Planejamento Familiar? A ideia aqui é garantir, uma maneira do Estado e da sociedade garantir que qualquer cidadão, homem ou mulher, ou casal, possa ter aí uma previsão ou planejar a filiação, né? Como tudo dentro de uma esfera de casal, não importa a natureza desse casal, deve ser planejado também. Igualmente, planejamento familiar, né? Então, a ideia não é de controle, senhores. Controle da natalidade, isso não pode existir. Isso viola norma fundamental, preceito fundamental, tá? O que pode ocorrer e deve ocorrer, e tem que existir toda uma educação nesse sentido, é o planejamento familiar. Ora, estabeleçam, assim como você planeja quando você vai comprar uma casa, ou como é que você vai investir na educação, ou de que maneira você quer educar os seus filhos, também o momento de tê-los é uma forma de planejamento. Tudo isso para garantir o quê? Melhores condições de conhecimento e informação de métodos tanto de concepção contra contraceptivos, o que pode ser feito, o que deve ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde ou não. E aí começa uma boa parte da discussão, né? Porque o planejamento familiar, ele é mencionado en passant no Código Civil, no artigo 1565, parágrafo 2º. Por quê? Porque, na verdade, ele tem essa regulamentação especial, né, da Lei 9.263 de 96, que diz que todo casal, todo cidadão, não só o casal, que é o probleminha que nós temos com o Código Civil, não só o casal pode obter o planejamento familiar. E aí nós temos alguns probleminhas, porque a ideia de planejamento familiar, ela não é coercitiva, ela é promocional. O Estado promove o planejamento familiar. Ele promove o conhecimento de técnicas e de métodos. Ele promove toda uma área de educação nessa esfera do planejamento familiar. Ele pode orientar ação preventiva, sim, ele pode e deve dar garantia de acesso igualitário a essas informações, meios, métodos e técnicas disponíveis, inclusive para a regulação da fecundidade. E aí nós vamos ter um probleminha, que é a questão do Conselho Federal de Medicina regulando as técnicas de reprodução assistida, que isso é feito por uma resolução do Conselho, resolução 2168 de 2017, do Conselho Federal de Medicina, que regula o uso das técnicas humanas reprodutivas, a inseminação artificial homóloga ou heteróloga.
Então, quem faz a regulamentação disso é o Conselho Federal de Medicina, porque até hoje a disposição disso foi precária, ficando só a critério ali do Código Civil, da Lei de Planejamento Familiar, de uma maneira muito superficial. Bom, a Lei de Planejamento Familiar ela foi alterada, né? Aliás, a Lei de Planos de Saúde foi alterada para permitir a cobertura nos casos de planejamento familiar. Por quem? Porque você pode não ter uma gravidez normal e ter que fazer uso de técnicas de fecundação. E aí, o seu seguro de saúde não cobre? O seu plano de saúde não cobre? Então, nós tivemos que mudar a cobertura desses planos de saúde. A lei de plano de saúde, veja bem, a lei de planejamento familiar de 96, a lei de plano de saúde de 98. Mesmo assim, começou todo um embate sobre cobertura, porque muitos entendiam que, como isso daí era uma medida governamental, atrelaria o SUS e apenas o SUS. Tanto é, gente, que a inseminação artificial começou pelo SUS. Você pagando de forma privada e o SUS. Mas você usando o seu plano de saúde, você não conseguia. Era essa a nossa realidade em termos de planejamento familiar, lá pelos idos do início dos anos 2000. Então, a briga foi essa, se plano de saúde iria cobrir ou não essas questões oriundas de fecundidade. E muita gente entendia que não, inclusive o STJ, alegando que a fertilização in vitro não se confundia com o planejamento familiar, definido pela ANS, né? Que seria um conjunto de ações de regulação de fecundidade, que garanta a constituição, a limitação ao aumento da prole, mas somente acesso aos métodos e técnicas para a concepção. Então, aí a cobertura obrigatória dirigia-se apenas à questão estatal, ao SUS, tá? E não aos planos de saúde. Essa briga, hoje, ela encontra-se superada, entende que, embora não haja abusividade na cláusula de exclusão de cobertura da inseminação artificial, nada justifica a dispensa dos planos de saúde de algo que o próprio SUS faz, né? Então, se é para você ter a mesma cobertura que você tem no SUS, que embora os planos sejam de saúde suplementar, suprindo aquilo que o SUS não faz, a gente sabe muito bem que eles aplicam-se para os mesmos casos do SUS. Então, aqui não haveria o porquê excluir, tá? E muitos falam o seguinte, olha, mas a obrigação não é ter filhos. Sim, a obrigação não é ter filhos, mas se eu quero tê-los, e existe um método para isso, que é uma inseminação artificial, por que meu plano de saúde exclui? Ah, Marilena, isso daí não é abusivo, essa exclusão. Gente, a equiparação é absolutamente normal. Não vejo você invocar isonomia nesse caso. Ao contrário, há uma quebra da isonomia, né? Se eu posso perante o SUS, por que meu plano de saúde não cobre? E a alegação do plano de saúde é: você pode perante o SUS, vai lá e pede. Não faz muito sentido. Hoje, boa parte dos planos já tiraram essa excludente, ainda continua a briga com alguns, mas já houve mudança de postura no STJ, inclusive da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, num julgado recente de 2018, já tratando de indevida recusa de custeio do tratamento de fertilização in vitro. Então, se é recomendado para o médico especialista, o plano de saúde tem que cobrir. Então, hoje já tem uma definição distinta, que não é só aconselhamento pré-natal, não é só isso que cuida o planejamento familiar. O planejamento familiar é todo um conjunto de ações que te permita ter filhos ou controlar os filhos ou a gestação desses filhos, né? Portanto, isso incluiria, sim, a fecundação artificial, né? Então, tá aí uma questão básica que, no meu modo de entender, estaria superada com uma mera intelecção. Mas nós temos problemas mais graves. Vamos a eles, né? Segundo a lei do planejamento familiar,
já falei aqui no artigo 3º, que é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem, ao casal, portanto a todo cidadão, né? E devem incluir atividades básicas, entre outras, portanto não exclui, é um rol exemplificativo, não taxativo. Assistência à concepção e contracepção, o atendimento pré-natal, assistência ao parto, ao puerpério, ao neonato, o controle das doenças sexualmente transmissíveis, isso daqui é um desastre no nosso país, o controle e a prevenção dos cânceres cérvico-uterino, de mama, de próstata e de pênis. Antes ficava só para câncer de mama e câncer uterino, então isso daqui teve um aumento, porque isso tem que abranger os homens também, né? Então o câncer de próstata também está incluído. O planejamento familiar orienta-se, segundo o artigo 4º, por ações preventivas e educativas pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Então tá aqui, a grande briga é o artigo 4º, né? Nem preciso dizer aos senhores que também a briga no que diz respeito à educação sexual nas escolas tem um caráter moralista e ilegal, porque afronta a lei de planejamento familiar. A intenção aí não é promover o sexo na infância e não é deixar isso para os pais. Os pais é que sabem melhor. Não, senhores, isso daqui é uma obrigação social e governamental. Portanto, se o seu filho está matriculado nessas escolas, independentemente de estar ou não, assim como você quer se utilizar do plano de saúde, que é particular, para um atendimento daquilo que é determinação pública, idem aqui. É uma determinação pública que existe informação. A informação não tem que acontecer no momento em que já ocorreu a gravidez. Se ela se destina, inclusive, a métodos preventivos, você tem que informar antes. Por isso, falar de educação sexual nas escolas não é adotar uma postura ideológica A, B ou C, né? Nem uma questão moral ou religiosa. Aí você está despindo a natureza efetiva disso, que é uma natureza legal. Nós temos graves problemas no Brasil com doenças sexualmente transmissíveis, que não tem publicidade sequer para preveni-las. Então não está sendo feito o método educativo básico para isso. Tem aumentado o índice de HIV, senhores. Isso significa que as pessoas voltaram a fazer sexo sem camisinha. Ou que as pessoas mais novas não têm a informação devida. Então, é isso que tenta se combater, né? Então, isso está previsto na Lei de Planejamento Familiar. Não adianta todo mundo ficar jogando a Constituição para cima, para o lado, de um lado ou de outro, falando assim, mas isso daí fere, isso daí é uma questão moral, isso daí é uma questão ideológica. Isso daqui é uma questão legal. Está estabelecida em lei, foi regulamentado. Você tem essas garantias fundamentais no artigo 5º da Constituição e aqui você tem um regramento. Você tem o artigo 226 falando da família, você tem o artigo 227 falando do assunto e você tem isso daqui regulamentando o planejamento familiar. Era uma previsão constitucional que está regulamentada já. E nessa regulamentação ele fala muito claro, garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Então você tem que ensinar desde cedo que a preocupação com os filhos é uma preocupação que a pessoa tem que ter na vida. Não para ter em determinado momento da vida, mas até para ela saber como se prevenir, o que pode ser feito, né? Aqui ninguém está advogando a utilização ou não utilização da pílula do dia seguinte. Mas eu acho interessante que muita gente demoniza a pílula do dia seguinte, mas se vale do DIU. O DIU é abortivo, assim como a pílula do dia seguinte. Porque o DIU elimina aquilo que já está junto, então é abortivo. Então toma cuidado com essas alegações, sobretudo de caráter moral ou religioso, que muitas vezes elas advogam coisas cuja técnica ou ciência ainda está falha, né? Tenta-se vender uma ciência que não é a correta. Informem-se, né? Isso daí deveria ser informado. As nossas crianças, adolescentes têm que saber, o índice de gravidez na adolescência é absurdo. Por isso, você antecipou.
Se o índice de gravidez na adolescência fosse razoável, você não teria que antecipar o conhecimento disso, porque isso estaria sendo devidamente informado pelos pais. A partir do momento que isso passa a ser responsabilidade governamental, então vamos informar antes, né? Então vamos ter que informar um pouco mais cedo, para que essa incidência diminua, para que essas doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis está voltando. Você quer coisa mais triste, como o índice de uma sociedade que se pretende cultural ou avançada? Você tem índice de sífilis aumentando? A pessoa achar que o bom sexo é o sexo sem camisinha, como se isso daí alterasse o sexo. Então, você tem problemas muito mais graves, né? Mas ainda não chegamos no ponto pior. Isso daqui é só a introdução. Essa lei ela é fantástica, né? Se vocês quiserem comprar briga para o resto das suas vidas, for the rest of your lives, é só defender essa lei como eu fiz no meu mestrado, que você vai encontrar sempre probleminhas pela frente. É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, é aqui que pega, né? Em associação no que couber as instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos, científicos, que assegurem o livre exercício do planejamento familiar, como nós mencionamos antes. Aí compete ao Sistema Único de Saúde e vem aí uma série de determinações ao Sistema Único de Saúde. E aqui vem um artigo que eu gostaria de esclarecer o seguinte. Esta lei ela foi proposta, este artigo foi vetado em 1997 e o veto foi derrubado, tá? Então, esse artigo existe por conta do Congresso Nacional, não por conta do presidente à época. Leiamos o artigo e a bagunça. Somente é permitida a esterilização voluntária, então você não quer mais ter filhos. Chega, não quero ter filhos. Tá, isso é chamado de esterilização voluntária. Então, você quer fazer esterilização voluntária. Perfeito. Só é permitido nas seguintes situações. 1. Em homens e mulheres com capacidade civil plena, que é normal, né? Quer dizer, normal não muito, porque agora a gente tem EPD, isso vai dar confusão. Mas, em homens e mulheres com capacidade civil plena, maiores de 25 anos de idade, portanto tem que ter 25 anos de idade, ou, pelo menos, com 2 filhos vivos. Não que já tenham tido 2 filhos, tem que ter 2 filhos vivos. Então, pode ser menor de 25 anos? Sim, se já tiver 2 filhos vivos. Desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, para que você possa se arrepender, claro, né? Período no qual será propiciada à pessoa interessada acesso ao serviço de regulação de fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce. Por que isso? Porque hoje você passa, muitas vezes, as pessoas passam por mais de um casamento, ou por mais de uma união. Então, o que se quer evitar é que uma pessoa com 22 anos faça uma esterilização e depois venha a perder os filhos, ou a casar-se novamente e fique numa situação complicada quanto à possibilidade de gerar, né? De procriar. É essa a questão. Inciso 2. Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. Então, são as chamadas gravidez de risco, seja para a mulher, seja de risco grave para o concepto, que é aquele que está no útero da mulher. Então, ela prefere já passar por uma esterilização precoce. Então, tá aí. Essas são as 2 hipóteses de esterilização voluntária. É condição para que se realize a esterilização, o registro da expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. E aí vem toda as demais regras, né?
É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. Parágrafo 5º é que eu gostaria de falar para os senhores. Na vigência da sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Opa! Quer dizer que ele não pode fazer vasectomia sem autorizar? Não. Nem eu posso fazer a laqueadura sem ele autorizar. Marilena, o que é isso? Então, pergunto eu o que é isso. Primeira coisa, o presidente da República tinha vetado, lá em cima, hein? Os casos, se a esterilização voluntária, a mulher quer. O que você, Estado, pode fazer no máximo é colocá-la ali antes da esterilização, passar por uma equipe multidisciplinar, fazer os esclarecimentos, tentar dissuadi-la da ideia, né, de ter mais, de fazer essa esterilização precoce e acabou o assunto. Né? Então ele não queria criar regras, mas aqui estabeleceu-se regras. Capacidade plena, 18. Idade mínima de 25, 2 filhos vivos. Ele falou, isso não é questão. Risco de vida para gestante, quer dizer, vive ela já está, né? Seria risco de morte para gestante ou para o concepto. É sempre a ideia de você ter que dar uma satisfação para o Estado do porquê que você não quer ter filhos. Tá? Você não quer ter filhos, mas quer se garantir. Né? Então, que já quer fazer uma esterilização. Não, Marilena, não pode. Mas não pode por quê? Então, se você disser que eu tenho que passar por alguma equipe e tudo mais, tudo bem, a gente passa, eu mantenho a minha posição e acabou o assunto. Não, eu tenho que justificar, tem que preencher os requisitos e mais, hein? Se casado estiver, tem que ter autorização do marido. Assim como ele, para fazer a vasectomia, tem que ter autorização da mulher. Por quê? Porque ela pode não querer. E ele pode não concordar. Ela não quer ter mais filho, mas ele não concorda, eles estão casados, portanto, ninguém vai fazer. Olha que loucura, gente. Afinal, esse é um ato individual ou esse é um ato do casal? Pelo que diz a lei de planejamento familiar, esse é um ato do casal. Só que essa lei de planejamento familiar também esqueceu a união estável. Então aqui a união estável corre por fora e ganha a sua vantagem. Se não união estável, basta não falar que estou em união estável, pronto. Sou maior, já ultrapassei todos os prazos, vou lá, peço a esterilização. O que não pode ser feito, hein? Durante cirurgia de parto. E a maioria delas acontece em que oportunidade? Já está fazendo o parto de um, já faz a laqueadura. Está proibido. É ilegal. Está previsto aqui, ó. Tá? A não ser que você já tenha tido diversas cesarianas. Senão, não pode. Porque você não está em situação de normalidade. Antes você fala assim, mas professora, grávida é normal. É, grávida é normal perante as grávidas. Né? É uma situação excepcional, gente. Os hormônios estão a toda, a forma de pensar é diferente. E mesmo o puerpério, que o pessoal do penal não acredita que exista, que é aquele estado após o parto, a mulher às vezes implica com o marido, implica com tudo, implica com a vida, não quer mais ser mãe, não quer o filho, não quer nada. Você não pode deixar uma mulher nessa situação decidir. E fora isso, ele estabeleceu 60 dias. Então, olha, decidiu, preencheu todos esses requisitos malucos, decidiu ainda pela esterilização voluntária, você ainda vai ter mais 60 dias, hein, que é para se arrepender. Ou ainda o Estado trabalhar um pouquinho mais com você, falando, olha, você tem que passar por uma comissão X, passar por um psicólogo, quem sabe você muda de ideia. Sei lá, professora, mas com tanta gente no Brasil, as pessoas ainda querem estimular que se tenha mais filhos. O Brasil é um país que está envelhecendo, senhores. O Brasil é um país que está envelhecendo. Não pensem que esse daqui é um país jovem, porque ele não é. A curva é bem diferente. Entrem nos sites respectivos e informem-se. Esse não é um país jovem. Esse já foi um país jovem. E os pais dos senhores tiveram quantos filhos? A gente hoje está na época do filho único. Porque todo mundo quer fazer tudo na vida antes de ter filho.
Os senhores queriam, né? Porque agora não podem mais conhecer o mundo inteiro, ter um emprego fixo, comprar uma casa própria, quem sabe ter filho. Então a nossa sociedade do futuro é uma sociedade de filhos únicos. 2 filhos assim, no máximo da loucura. Né? 3 quando nasceram gêmeos. E antes? Antes eu tinha 4 filhos. Minha mãe que foi estranha, teve só 2, só duas filhas. Mas, porque correu risco na gestação. Então parou. Porque não era usual na época. Era comum ter 3 filhos, 4 filhos no máximo, também já estava bom, né? Que começou aquele aperto financeiro, não dava para ter tanto filho assim. Na época da minha avó ou das bisavós dos senhores, eram 11, 10, 9, era uma festa louca, né? Então falar que esse é um país jovem, as coisas mudaram, senhores. Mas é interessante que é uma mudança cultural muito curiosa, né? Esse é um país que tem diversas classes sociais e diversos comportamentos perante a sexualidade. E isso também é importante. A prova de amor em determinadas camadas sociais é dar um filho para aquele com quem você convive. Então, em determinadas camadas sociais, você tem sim diversos filhos, cada um de um pai, sim. E isso você vê com extremos maus olhos, com olhos até talvez carregados aí de uma moral ou de um juízo de valor que não contempla a realidade deles. Embora vivamos no mesmo país e numa mesma cidade, são moralidades e realidades distintas. Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso, tá? Então, meninos, se quiserem fazer vasectomia, vocês não têm idade para isso. Tá bom? Tem que ter 2 filhos, pelo menos, para querer fazer vasectomia. Professor, mas eu quero. Ah, meu amigo, faz passeata, né? Não, você tem que ter 2 filhos, no mínimo, ou 25 anos. Por enquanto, fica do jeito que tá. Professora, tive meu primeiro, não gostei da ideia, não quero ter mais filho. O problema é seu. Controle, use métodos contraceptivos. Esterilização, não. Esterilização é a última hipótese. É tratado sempre dessa forma. Tá bom? Então, não como algo que deva ser abraçado de uma maneira mais fácil, né? Ao invés de ficar prevenindo, eu vou lá e faço uma esterilização. Isso daí não diminui doença sexualmente transmissível, senhores. O fato de você ter feito esterilização não te deixa imune a elas. Então vamos tomar cuidado com isso, né? Isso que eu falo para vocês pode parecer óbvio, mas muitas pessoas sequer sabem da existência dessa lei. Aliás, tem médico que parece que desconhece, né? Porque ele mesmo já oferta. Vamos fazer o parto e já faz a laqueadura? Você fala, mas da onde saiu isso? Né? Então é muito bom, porque aí ele pode estar sujeito a uma infração ética, bonitinho, e uma bela de uma indenização. Nós já tivemos hospitais que passaram pelo Observatório da ONU e da OMS exatamente pelo descumprimento desse tipo de protocolo. Realizando, inclusive, sem o conhecimento da gestante, a laqueadura quando fazia o parto. Porque o médico entendia que aquela pessoa já tinha muitos filhos. Aí esse é um problema do médico, né? Se ele não quer ter filho, ele que não tenha. O problema dessa mulher será resolvido mediante planejamento familiar. Isso não é da conta dele. Ah, professora, mas outros países fazem isso. Não, outros países trabalham com incentivos. O controle de natalidade, que existia inclusive na China, isso já parou. Pelo menos é a propaganda que eles fazem, né? Igual do vírus. Isso já parou. Tá? Então, não tem controle de natalidade. Controle de natalidade é proibido, gente. É uma ofensa à dignidade da pessoa humana na sua esfera mais íntima. Então, não, né? De jeito nenhum. Você tem o direito de planejar filhos. Obrigar a esterilização. Nós tivemos um caso muito curioso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Nós tínhamos a internação, até algum tempo atrás, das pessoas com problemas mentais. E, obviamente, pessoas internadas juntas acabariam aí engravidando. Mas havia o temor de que essa gravidez surgisse nas doentes mentais do sexo feminino por conta de abuso daqueles que deveriam cuidar delas. Qual não foi a surpresa
quando o Ministério Público Federal ingressa com um pedido de esterilização em massa das mulheres, das meninas que estavam sob os cuidados e internadas, para evitar, com base no direito à felicidade, hein, que elas teriam sim direito ao sexo, né, e para evitar que o Estado se onerasse ainda mais, sem impedir o direito à felicidade delas. Ah, fantástico. E o outro lado, os estupros, ficam como? Os abusos. E o exame de DNA desses filhos. Assim fica muito fácil, né? Chocou-me essa ação, até hoje. Isso é uma coisa que ficou na minha memória, assim como deve ter ficado em boa parte da galera que cresceu aí esperando a aplicação da nova Constituição e levando um susto tremendo quando você usa o princípio da felicidade para propor uma esterilização em massa. Para garantia da felicidade. Não, mas assim eles podem transar sem problema. Tá bom. E o abuso? Como é que a gente faz para controlar o abuso? Né? Mas isso a gente deixa para os professores de penal trabalhar, que essa questão também é deles, não é só minha. Eu vim aqui apenas para apresentar mais uma legislação que talvez nos vademecums dos senhores sequer conste, hein? Porque ela não é objeto de demanda e nem de perguntas em concursos públicos, o que é lastimável. Então, tá aí, ficam os senhores conhecendo um pouco sobre a lei de planejamento familiar. Voltamos com a filiação, porque disso daqui a gente está tratando de filiação ou de não filiação, não quero ser mãe, né? O que é uma coisa relativamente nova, isso era impensável antigamente, no Código de 16 era impensável uma mulher a recusa à maternidade, né? E isso daí ainda hoje é objeto de arguição, né? Eu acho interessante isso, as pessoas elas se acham no direito de exigir explicações. Eu nunca perguntei por que alguém casou, por que alguém tem que perguntar por que eu não casei. Se eu nunca perguntei por que você resolveu ter filho, por que você se acha no direito de me perguntar por que eu não os tenho? O presidente da República agiu assim quando vetou, hein? Falando, olha, essa pessoa quer, é direito dela. É direito à liberdade dela, ao corpo dela. E o Congresso falou, não, não é. Opa! Né? Então, vamos analisar um pouquinho melhor. Fica o convite aos senhores para conhecerem essa lei excepcional e muito mal tratada até hoje em termos de doutrina pátria. Senhores, fiquem bem, tenham uma ótima semana, teremos mais uma videoaula ainda nessa semana. Abraços virtuais a todos.